dar sequência aqui na apresentação. A apresentação do mestre Marçal, vocês viram, né, uma excelente apresentação, ela serve de suporte, né, histórico e teórico, né, e também do processo que ocorreu aí das mudanças entre a NR 17 anterior e a NR nova, né, que vai passar a vigorar a partir de 3 de janeiro. Então, de modo que eu vou me concentrar no novo texto, né. A minha apresentação vai ser dividida em duas partes. A primeira parte eu vou focar na integração com o GRO, com o PGR, foi uma questão já falada pelo Marçal, mas é essencial na nova NR17. E a segunda parte, eu vou trazer alguns destaques do texto da nova NR17. Não seria possível a gente apresentar aqui o texto completo, né, da norma, acho que nem seria interessante, né? Mas vamos destacar algumas partes que nós entendemos como bastante relevante, né, para que sejam levadas em consideração nesse novo texto. Então, vamos partir diretamente para a primeira parte. Então, o primeiro ponto que nós precisamos levar em consideração é a respeito do objetivo da nova NR17, que é uma norma sobre ergonomia, e ela traz já dentro do próprio item sobre o objetivo, o seu próprio entendimento sobre ergonomia, né? A partir daquilo que o mestre Marçal colocou, o objetivo vai especificar que a NR17 estabelece as diretrizes e os requisitos que permitam a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar conforto, segurança, saúde e desempenho eficiente no trabalho. Então, vejam, aqui no centro do objetivo nós temos aí a definição, né, esse entendimento sobre ergonomia, essa adaptação das condições de trabalho às características dos trabalhadores, e duas pequenas novidades importantes. Primeiro, na NR17 anterior, se falava em parâmetros, e agora nós estamos falando em diretrizes. Então, isso é muito importante vocês levarem em consideração, porque muitas vezes a NR17, ela não diz diretamente o que você deve fazer, mas estabelece essa diretriz para que você possa trabalhar dentro da ergonomia e melhorar as situações de trabalho. E também requisitos, ou seja, em alguns momentos, em vários comandos da nova NR17, ela estabelece, sim, um requisito a respeito da ergonomia, ou seja, são obrigações que as organizações devem realizar dentro do seu meio ambiente de trabalho. E, ao final também deste objetivo, temos uma novidade importante: foram mantidos os princípios, né, de proporcionar conforto, segurança e desempenho eficiente no trabalho, mas entrou um termo aqui que é saúde, com o qual a ergonomia se relaciona diretamente. Então, o nosso objetivo e a finalidade da própria intervenção ergonômica fica completa, ou seja, é para melhorar os aspectos de segurança e de saúde no trabalho, mas também, do lado do trabalhador, proporcionar esse conforto na realização das atividades, e do lado da organização, manter esse desempenho eficiente no trabalho, ou seja, manter a produtividade das organizações. Se relaciona com as duas pontas, com esses dois aspectos fundamentais. E aí vocês viram, então, que esta adaptação, né, das condições de trabalho está no cerne, a razão de ser da nossa norma de ergonomia. E que condições de trabalho são essas? Nesse sentido, não houve muita novidade. A NR17, ela manteve 5 capítulos, né, como nós chamamos, relacionando, então, 5 condições de trabalho principais que devem, de forma obrigatória, ser trabalhada pelas organizações. Então, seriam elas a organização do trabalho, levantamento, transporte e descarga individual de cargas, o mobiliário dos postos de trabalho, trabalho com máquinas, equipamentos e ferramentas manuais. Aqui nós já temos uma
pequena novidade também, foram incluídas aqui as ferramentas manuais nesse capítulo e as condições de conforto no ambiente de trabalho. Então, quando nós entrarmos na segunda parte da apresentação, eu vou fazer alguns destaques em cada capítulo desses aqui. Mas a grande novidade da nossa nova NR17 fica por conta dessa integração com o gerenciamento dos riscos ocupacionais. Então, vamos tentar nos aprofundarmos um pouco nesse aspecto que é essencial em relação à nova NR17. Para entendermos bem essa questão, eu vou recapitular rapidamente, em grandes linhas, qual é a ideia do GRO e do PGR, né? Isso está definido na NR1. E vocês vão verificar que não é possível mais fazermos uma leitura estanque, uma leitura em separado somente do texto da NR17, pela nova sistemática das normas regulamentadoras, com o processo de revisão que está acontecendo, nós sempre vamos precisar fazer uma leitura conjunta do texto da NR17, no nosso caso aqui de ergonomia, com o texto da NR1. Então, temos que sempre fazer esse trabalho. E do que trata, então, o gerenciamento de riscos ocupacionais e o PGR? A NR1 nova definiu, então, que nós temos no gerenciamento de riscos ocupacionais alguns processos muito importantes que a empresa, que a organização precisa realizar, né? O primeiro deles é a identificação dos perigos existentes, ou seja, alguma fonte, né, com o potencial aí de causar alguma lesão ou agravo à segurança e à saúde do trabalhador. Identificado esse perigo, você passa para avaliar o risco, né, existente, ou seja, se o trabalhador está exposto, então, a esse perigo, e qual é a dimensão desse risco existente, e a partir dessa avaliação de risco, você adota medidas de prevenção que estão chamadas na norma como o processo de controle dos riscos. E vejam, fundamental para o entendimento desse processo, que dentro da etapa de controle de riscos, você tem a definição do acompanhamento. Isso é a grande novidade, talvez, da NR1, e que é essencial para retroalimentar todo o processo. Então, depois que você definiu medidas de prevenção num plano de ação, você vai realizar esse acompanhamento que pode remeter o processo de tempos em tempos, né, de forma periódica, de forma permanente, para, novamente, a etapa de controle dos riscos, ou para refazer a avaliação dos riscos, se for o caso, ou também para a etapa de identificação de perigos, se for identificados, por exemplo, outros perigos dentro desse processo de acompanhamento. Então, isso é um processo essencial, esse acompanhamento, que está dentro da etapa de controle dos riscos e que vai dar uma característica para o nosso gerenciamento de riscos ocupacionais do que é comumente chamado já nas organizações, na gestão de processo, né, na gestão das organizações, como PDCA, ou seja, nós vamos precisar estabelecer aqui um processo permanente e um processo de melhoria contínua dentro dessas etapas do gerenciamento de riscos. Então, isso é essencial e isso escapa, né, a qualquer forma de documento. Isso depende realmente da organização colocar esse processo em andamento e de fazer o monitoramento e o acompanhamento dele para que ocorra esse processo de melhoria contínua. Do lado da documentação, nós vamos ter, então, que todo esse processo vai se constituir num programa de gerenciamento de riscos e vamos ter dois documentos essenciais para registrar, então, esse processo. O inventário de riscos, que vai registrar, então, os elementos da identificação de perigos e da avaliação de riscos, e o plano de ação após esse processo, né, um processo todo integrado, que vai documentar, então, as medidas de prevenção e esse acompanhamento que vai ser feito no plano de ação. Então, são as duas partes essenciais aí dessa nova
sistemática trazida pela NR1. Então, vejam, dentro desse processo, né, que nós queremos que se torne um processo de gestão, de melhoria contínua, quando você vai aplicar a NR17? Aí você vai, dentro desse processo inicial aqui de identificação de perigos, vai verificar, dentro do campo de aplicação da NR17, essa necessidade de adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores. Então, sempre que você verificar essa necessidade de adaptação, você vai aplicar a NR17. Como isso vai ser feito? Então, nós precisamos, como eu falei no início, ter essa leitura, agora, não só a leitura, mas a implementação conjunta, né, desses normativos. Então, vejam, na etapa do gerenciamento de riscos ocupacionais, de identificação de perigos e avaliação de riscos, você, quando precisar aplicar a NR17, você vai ir num capítulo específico da NR17 chamado Avaliação das Situações de Trabalho. Esse capítulo novo, né, é a grande novidade, né, da NR17, que vai entrar em vigor a partir de 3 de janeiro de 2022. A partir dos instrumentos previstos na avaliação das situações de trabalho, você vai, então, levar as informações para realizar, cumprir essas etapas, né, do GRO, para o inventário de riscos, fazendo essa integração, então, com o gerenciamento de riscos ocupacionais. Da mesma maneira, na etapa de controle de riscos, você vai na NR17 verificar quais foram as medidas de prevenção, vai verificar os requisitos que estão previstos na NR17 para te subsidiar, então, na composição do próprio plano de ação. Então, essa é a ideia de integração, né, que deve ocorrer entre a NR17 e o gerenciamento de riscos ocupacionais. Vamos tentar olhar, então, para esse capítulo especial e que é fundamental para o entendimento e aplicação dentro dessa nova sistemática das questões ergonômicas. Então, nós vamos ter, dentro deste capítulo de avaliação das situações de trabalho, 2 instrumentos que foram previstos, que o Marçal já comentou, né, inicialmente, nós vamos dar uma olhada agora com mais detalhamento. A avaliação ergonômica preliminar e a análise ergonômica do trabalho. Mas o que seria a avaliação da situação de trabalho, né? Que conceito é esse? Então, esse conceito é importante, vamos dar uma olhadinha nele, e o Marçal também trabalhou em relação a ele, e eu trouxe um esquema aqui, adaptado do Guérin, Compreender o Trabalho para Transformá-lo, e que também tem em outras produções aí, de pesquisa científica, mas eu gosto dessa adaptação aqui, porque ela mostra, vejam, as 2 questões essenciais que estão no objetivo da nossa NR17. De um lado, as características dos trabalhadores, então nós temos aqui toda uma diversidade, né, de sexo, de idade, de características físicas, de formação, de experiência, né, até de estado momentâneo do trabalhador. Por outro lado, nós temos as condições de trabalho, que aqui nós chamamos de ambiente de trabalho, né, com os seus materiais, produtos, meios materiais, a documentação da organização, limitações de tempo, a própria organização do trabalho, né, os grupos que se constituem, as relações, enfim, isso tudo que se refere à organização. E vejam, do encontro desses 2 lados, né, que estão presentes no objetivo, nós vamos ter no centro deste encontro, né, a atividade de trabalho, que foi muito bem destacada pelo Marçal. Então, por isso que a atividade de trabalho, ela está no centro de toda a avaliação da situação de trabalho. E aqui nós temos que destacar que é a atividade real, a atividade desenvolvida pelo trabalhador ao fazer as suas atividades, ao cumprir o seu trabalho, e que vai levar em conta toda essa interação, né, entre todos esses elementos que compõem a situação de trabalho. Lembrando que o centro, né, da situação de trabalho é a atividade, e por isso que as nossas análises, né, as nossas avaliações,
elas devem se focar, então, na atividade real desenvolvida pelos trabalhadores. Poderíamos explorar mais esse esquema, mas não é o objetivo da nossa apresentação hoje, né? Só para mostrar, então, que a partir desses dois instrumentos, vamos com o primeiro, avaliação ergonômica preliminar. Você vai fazer a avaliação da atividade do trabalhador. Para que serve essa avaliação ergonômica preliminar? Então, a norma definiu que ela vai servir para subsidiar a implementação das medidas de prevenção e adequações necessárias previstas na NR17, né? E aqui temos uma questão muito importante também, que a nova NR17, ela não trouxe nenhum modelo para você fazer essa avaliação ergonômica preliminar, mas ela trouxe uma determinada liberdade para que as organizações definam de que forma, né, qual a melhor estratégia para realizar essa avaliação ergonômica preliminar, e que também haja o olhar dos profissionais, isso é muito importante, né? Mas ela pode ser realizada por meio de abordagens qualitativas, semi-quantitativas, quantitativas ou combinação dessas, ou seja, ela trouxe ampla liberdade aqui para que ela fosse adotada dentro das organizações. Aprofundando um pouco mais essa integração com o PGR. Então, vejam, essa avaliação ergonômica preliminar das atividades, ela pode ser contemplada nas etapas do processo de identificação de perigos e de avaliação de riscos descritos lá no item 154 da NR1. Então, veja que esse levantamento inicial dos problemas, das questões ergonômicas, pode estar totalmente integrado, então, com o PGR, né? E temos também que a avaliação ergonômica preliminar das situações de trabalho deve ser registrada pela organização. Isso significa, e nós vamos ver, eu tenho um slide que esclarece um pouco mais isso, que a organização deve registrar, mas pelo comando anterior, esse registro pode estar integrado também com o PGR, tá? Não há óbice quanto a isso, né? Nós vamos ver um pouquinho mais adiante o detalhamento dessas opções da organização. E o segundo instrumento que nós temos, então, é a análise ergonômica do trabalho, já conhecida dos profissionais. Só que agora, dentro daquele escopo que o próprio Marçal apresentou, nós temos a avaliação ergonômica preliminar, que vai dar esse primeiro combate, o levantamento desses fatores de risco em relação a todas as atividades da organização, realizadas na organização, atividades de trabalho, né? E a análise ergonômica do trabalho, ela foi dimensionada, foi prevista para algumas determinadas demandas, né? E isso ficou bem definido na nova NR17. Então, sempre que observada a necessidade de uma avaliação mais aprofundada da situação, identificadas inadequações ou insuficiência das ações adotadas, sugerida pelo acompanhamento de saúde dos trabalhadores, nos termos do PCMSO e da NR1, e indicada causa relacionada às condições de trabalho na análise de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. Então, vamos dar uma olhadinha com mais calma nessa questão. Quais são os gatilhos? Então, você vai utilizar como um instrumento básico de trabalho para avaliação das atividades do trabalhador a avaliação ergonômica preliminar. Esse vai ser o nosso instrumento básico. E você tem determinados gatilhos para realizar a ET. Esses gatilhos são obrigatórios, né, conforme previsto na ET. Então, vejam, primeiro, na relação com o gerenciamento de riscos ocupacionais. A primeira linha, quando você tiver na identificação de perigos, você se deparar com uma situação, é uma situação mais complexa, que envolve mexer na atividade de trabalho, por exemplo, que vai modificar a forma de produção ou vai interferir na produtividade, você pode já de imediato, nessa identificação de perigos, remeter para uma avaliação mais aprofundada da situação. E aí você coloca a realização da ET no seu próprio plano de ação, como uma medida já do seu processo de gestão e ergonomia. As demais alíneas, os demais gatilhos,
eles vão se referir à etapa de acompanhamento de todo esse processo do gerenciamento de riscos. Então, você percorreu a identificação dos perigos em relação às questões ergonômicas, avaliou os riscos e adotou medidas de prevenção com a avaliação ergonômica preliminar. E no acompanhamento, você detectou, né, depois de um determinado período, vamos dar um exemplo, para uma atividade de movimentação manual de cargas, você, na avaliação ergonômica preliminar, endereçou essa questão, tratou ela com um rodízio, né? Fez um rodízio. E no acompanhamento, vamos dizer, dali a 6 meses, você detectou que isso foi insuficiente, né? Essa ação adotada foi insuficiente, ou em outra situação poderia ser inadequada. Então, nesse caso, você pode já também remeter para uma avaliação mais aprofundada com a AET, né? Depois, o próximo gatilho também é na etapa de acompanhamento de saúde dos trabalhadores, e podemos dar como exemplo um determinado setor da empresa, da organização, que está ocorrendo afastamentos relacionados à LERDORT, né? Afastamentos por esse motivo, e que tem o acompanhamento de saúde detectou que tem relação com aquelas atividades que estão sendo realizadas. Então, o próprio acompanhamento de saúde, e o PCMSO faz parte desse acompanhamento de todo o GRO, o médico do trabalho pode sugerir, nós precisamos realizar uma AET desta atividade aqui para resolver esse problema, né? Porque os trabalhadores estão adoecendo nessa atividade. E, de outra maneira, na última linha, no último gatilho, também referente ao acompanhamento, pela nova NR1, é obrigatório agora as organizações realizarem a análise dos acidentes e dos adoecimentos relacionados ao trabalho. E se nessa análise for indicada uma causa relacionada às condições de trabalho, essas condições especificadas aqui na NR17, você deve, então, remeter para a realização de uma AET. Por quê? Porque tem ali um problema nessa atividade que não está sendo tratado. Por exemplo, uma atividade de manutenção, onde um trabalhador sofreu uma fratura. Foi realizada a análise de acidente e uma das causas se referiu à jornada excessiva. O trabalhador se fraturou num horário extra, né? Então, veja que essa indicação dessa causa vai levar à realização de uma AET para verificar essa demanda, esse problema que vai ser relativo à organização do trabalho, né? A causa desse acidente está relacionada à organização do trabalho, e a AET, então, poderá, com esse olhar mais aprofundado que o Marçal nos apresentou, endereçar, então, tratar da resolução dessa questão. Também uma questão muito importante, que é nova na nova NR17, antigamente, as etapas da AET estavam previstas apenas no nosso manual da NR17, né? E agora nós temos, então, essa definição no próprio texto da NR17. Eu não vou olhar com vocês aqui todas as etapas em detalhes, mas eu vou chamar a atenção de 2 questões, né? Então, a AET, ela deve percorrer essas etapas, que eu dividi aqui em 3 grandes etapas, né? 3 grandes processos, né? Processo de análise, de diagnóstico e de intervenção. Vejam que isso é muito importante, né? A AET, ela é feita para resolver um problema, para intervir naquelas condições de trabalho, para intervir naquela atividade e trazer melhorias. Vejam, pessoal, essas melhorias, em termos de ergonomia, não se refletem apenas na melhoria das condições de segurança e saúde do trabalhador, né? Mas também na própria melhoria da produtividade das organizações. A análise ergonômica do trabalho, a própria ergonomia possui essa vocação, esse olhar em relação ao trabalhador, mas também em relação às organizações. Gostaria de chamar a atenção também, além de percorrer essas etapas, na letra C, que nós trouxemos um texto, né, que foi acordado de forma tripartite, especificando que o profissional que fizer essa AET vai ter que descrever e justificar os métodos utilizados, né, as técnicas, as ferramentas, mas que não fica, a AET em si
não está vinculada a nenhum método especificamente, ou seja, isso é de livre escolha, né? Especialmente do profissional que vai trabalhar com essa IT e muitas vezes precisa, dependendo do caso, de ferramentas específicas que sejam adequadas à avaliação daquela situação. Então, aqui, retomando todo esse processo, né, da avaliação do capítulo de avaliação das situações de trabalho, eu apresento aqui as possibilidades de integração com o PGR. Então, vejam, isso foi definido de forma aberta, justamente para que possa se adequar às várias situações, às várias realidades das organizações. Primeiro, você pode ter um PGR e um plano, programa de ergonomia. Isso está especificado no item 15313 da NR1. E aí, o que você faz? Nesse caso, você deve fazer a referência deste programa junto ao PGR. Então, você vai registrar a sua avaliação ergonômica preliminar e a sua AET, todos os registros referentes a essas duas formas de fazer a avaliação, você vai colocar no seu programa de ergonomia. E o PGR vai referenciar este programa. Então, o PGR vai dizer lá no inventário de riscos, olha, as questões relativas à ergonomia, eu estou remetendo para este programa de ergonomia. Isso é muito comum de acontecer em grandes empresas, né? E também que já tem um programa, né? Organizações que já têm um programa de ergonomia estruturado, eles podem aproveitar este programa para implementar já a nova NR17. Por outro lado, como eu falei, a avaliação ergonômica preliminar, ela pode estar contida dentro do processo de identificação de perigos e avaliação de riscos do GRO. Então, o que isso significa na prática? Você vai fazer a EP integrada com o GRO e ela pode estar registrada dentro do inventário de riscos, tá? Então, a EP vai poder estar registrada lá dentro do inventário de riscos da organização. Mas nós também temos a possibilidade do registro próprio da avaliação ergonômica preliminar, que está consignado em item específico da NR17. Então, o resultado disso é que você vai fazer esse registro próprio e os resultados vão ser integrados no inventário de riscos. Isso também é uma previsão que tem na NR17. Você pode ter o registro da sua avaliação ergonômica preliminar em separado, com todos os procedimentos que a organização definiu, que os profissionais adotaram, e com o histórico do que foi feito na avaliação, e você pegar o resultado da avaliação e integrar com o inventário de riscos. Isso é importante, não podemos perder essa integração, né, entre os dois instrumentos. E, por fim, também há o caso de registro próprio da avaliação ergonômica preliminar, quando ocorrer a hipótese do item 1.8 da NR1, que é do tratamento diferenciado para MEI, microempresa, empresa de pequeno porte, graus de risco 1 e 2. Por quê? Se, ao mesmo tempo, você pode integrar EP no GRO, mas existem aqui, né, grau de risco 1 e 2, ME e EPP, que podem estar dispensadas do PGR se declararem a inexistência de riscos físicos, químicos e biológicos. Então, num caso concreto, se tiver uma microempresa, grau de risco 1 e 2, que declarar a inexistência desses riscos, ela não vai precisar registrar o PGR, mas ela não está desobrigada de atender a NR17. Isso é muito importante, né? E aí ela vai precisar, obrigatoriamente, nesse caso, ter o registro próprio da avaliação ergonômica preliminar. Então, vejam, são vários casos, diferentes possibilidades de integração dos novos instrumentos de avaliação das situações de trabalho da nova NR17 com o PGR. Vamos dar uma olhadinha, então, no caso das MEs e EPPs graus de risco 1 e 2. A NR17 também, na linha de tratamento diferenciado que a própria NR1 veio conduzindo, veio definindo, ela trouxe, então, esse tratamento diferenciado
para ME e PP grau de risco 1 e 2. Vejam que essas empresas, essas organizações, a própria norma colocou no seu item 1734, não são obrigadas a elaborar a AET, mas devem atender todos os demais requisitos estabelecidos nesta NR. Ou seja, elas precisam fazer a avaliação das situações de trabalho. Se ela não vai utilizar a AET, ela vai usar a avaliação ergonômica preliminar. E aqui a norma definiu, então, que essas pequenas empresas, elas vão fazer rodar aquele processo que nós colocamos lá no início, de PDCA, processo de melhoria contínua, somente com esse instrumento simplificado, que é a avaliação ergonômica preliminar. Então, sempre vai ter que se utilizar a avaliação ergonômica preliminar para tratar das questões. Ou seja, não significa que ela não vai estabelecer as medidas de prevenção e tratar das questões conforme definidas na NR17. Não, ela só está desobrigada de realizar a AET. Mas temos uma exceção e que é muito importante, né? Que exceção é essa? Se vocês lembram bem, a AET possui 4 gatilhos, né? Para você, em casos em que é obrigatória a análise aprofundada por meio de uma AET. E nesse caso das MEs e EPPs grau de risco 1 e 2, elas foram desobrigadas, mas se ocorrer uma situação, né, prevista nas alíneas C e D dos gatilhos da AET, elas deverão realizar a AET. Então, na verdade, elas ainda estarão obrigadas naqueles 2 casos que nós apresentamos para vocês. Quando o acompanhamento de saúde dos trabalhadores ou quando uma causa relacionada às condições de trabalho, no acompanhamento desse processo de gestão dos riscos, colocar, então, essa necessidade, essa indicação de realizar a AET. Então, na verdade, foi uma dispensa que dispensou somente em relação às 2 alíneas primeiras, né, letra A e letra B, do item 17.32 da NR17. Então, vamos aprofundar um pouco mais essa integração com o PGR. Nós temos alguns itens na NR17 que colocam, então, que devem, né, integrar o inventário de riscos do PGR, os resultados da avaliação ergonômica preliminar, como eu já havia falado para vocês, e no caso da ET, a revisão, quando for o caso, né, da identificação dos perigos e da avaliação dos riscos. A ET, por esse caráter mais aprofundado, nas suas próprias recomendações, ela pode dizer lá, olha, precisa considerar que um risco que não foi identificado, né? Precisa considerar mais esse fator aqui na avaliação de riscos. Ela pode corrigir essas questões, solicitar essa revisão, né? A própria ET pode indicar isso para que entre dentro do processo de gestão da empresa nesse imenso PDCA que agora deve estar ocorrendo de forma integrada em relação a todos os riscos a que os trabalhadores estejam expostos. Também, na mesma medida do inventário de riscos, devem ser previstos planos de ação nos termos do PR, ou seja, você tem que ir lá e dar uma lida no que se exige do plano de ação, né? Cronograma, definição de responsáveis, tem alguns elementos lá importantes, né? Para a definição desses planos de ação. Para 2 questões essenciais, né? Para dar consequência a toda essa avaliação que está sendo feita. As medidas de prevenção e adequações decorrentes da avaliação ergonômica preliminar. Então, você tem que montar planos de ação. Isso poderá estar em um plano de ação em separado, dependendo daqueles casos de integração, como eu falei para vocês, ou pode estar integrado já no plano de ação de toda a organização, da gestão da organização. E, por fim, também planos de ação em relação às recomendações da ET, como nós havíamos comentado, não é possível que a ET siga, como muitas vezes nós encontramos em fiscalização, como um documento, né, muitas vezes volumoso, que servia apenas para
ficar na gaveta ou ser apresentado quando a fiscalização pedia. Não, nós precisamos dar consequência, precisamos adotar as recomendações que a ET estipulou, colocando isso num plano de ação, conforme previsto na NR1, fechando essa integração. Eu gostaria de chamar a atenção também a uma questão importante, e esse slide aqui é especial, é essencial para os profissionais que vão trabalhar com essa questão. Então, vejam, dentro de todo esse contexto que estamos trabalhando com vocês, em relação à avaliação das situações de trabalho, o papel do profissional vai ser essencial, da organização, evidentemente, né, e também dos profissionais que estão trabalhando nessa organização, e especialmente em relação ao tema da ergonomia. Então, nessa etapa de identificação de perigos, é muito importante que o profissional ele busque definir os fatores de risco que você vai utilizar na avaliação ergonômica preliminar. Onde você vai buscar isso? Em primeiro lugar, na NR17, né, porque ela especifica requisitos, né, de cumprimento obrigatório. Então, por exemplo, fatores relacionados à movimentação manual de cargas, as posturas nocivas ou inadequadas e assim por diante. Mas você também pode buscar fontes aí nas normas técnicas, tem várias normas técnicas que ajudam nessa questão, e também na pesquisa científica, temos várias no nosso país e fora dele, e guias internacionais, como foi até algum citado pelo meu colega Marçal, e também eu citaria aqui, tem muita produção do HSE, Instituto Britânico, e também do INSST, que é o Instituto Espanhol, né, para vocês procurarem ajuda em relação a estes casos. E em relação ao processo de avaliação de riscos, tem duas questões que eu considero muito importantes para você conseguir deslanchar numa boa avaliação ergonômica preliminar. Você necessariamente precisa utilizar, a organização definiu níveis de risco, né? E você precisa utilizar os mesmos níveis de risco. Então, se a organização definiu lá o nível de risco intolerável, né? Risco intolerável, você deve adotar medidas imediatas, né? Estou simplificando aqui. Nível de risco alto, você tem que adotar determinadas medidas, moderado, baixo, assim por diante, né? Esses níveis, você precisa utilizar os mesmos para que haja uma integração com a gestão de toda a organização, porque são eles que vão dar a prioridade, quando você jogar isso dentro do plano de ação, ele vai ajudar a organização a definir essa hierarquia de prioridade na implementação das medidas, e que vai ser feita de forma conjunta, ou seja, uma gestão conjunta. E eu chamaria atenção também para, aqui eu coloquei matriz de avaliação de risco, mas pode ser um outro método, uma outra ferramenta que pode ser utilizada, mas o comum mesmo é se utilizar uma matriz, e dessa matriz que resulta, né, nos níveis de risco, né, risco muito alto, moderado, baixo, assim por diante, você precisa adaptar os critérios de avaliação para os riscos ergonômicos. Então, você vai utilizar os mesmos níveis, mas você precisa fazer uma adaptação para a nossa realidade da ergonomia. Eu chamaria atenção nessa adaptação de duas questões, tá? Primeiro, do lado, sempre a avaliação de riscos vai trabalhar com a severidade, né, do dano e com a probabilidade de ocorrência do risco. Isso está na NR1, né? Você pode fazer uma leitura mais atenta depois desses dispositivos. Em relação à severidade, qual é a observação que eu faria? Para a ergonomia, também pode-se considerar a questão da produtividade, ou seja, não só o tamanho, a dimensão da lesão, né, desse dano que vai ocorrer no trabalhador, mas também se essa questão que você está avaliando, ela traz, por exemplo, alguma interferência na produção da empresa, né? Se ela vai gerar perda, né, para a empresa. Então, isso é uma questão que você pode levar. A ergonomia permite isso e que é um diferencial em relação aos demais tipos de risco. E em relação à probabilidade, é muito importante que você agregue dentro dessa avaliação a questão da intensidade da exposição e do tempo de exposição do trabalhador.
Aqui, muitas vezes, já temos ferramentas que ajudam nessa avaliação, e alguma delas até integram. É possível integrar a intensidade com o tempo de exposição, né? Mas eu resolvi destacar aqui os dois, que os dois são muito importantes para essa avaliação da probabilidade, né? Em relação aos fatores de risco da ergonomia, né? E, por fim, destacaria ainda que você pode utilizar ferramentas específicas, conforme o caso, né? Digamos que em determinada situação você precisa utilizar, por exemplo, uma ferramenta prevista numa ISO ou um método como o NIOSH, por exemplo, né? Em relação à movimentação manual de cargas. Você deve ter o cuidado e lembrar que o resultado dessa ferramenta, por exemplo, o NIOSH vai te dar lá um índice, né, de levantamento maior do que 4, por exemplo, né, o Lift Index. Isso significa que o risco é muito alto. Você precisa, então, ter o cuidado de que esse resultado dessa ferramenta, ela vai incidir, ela vai se encaixar dentro aqui da sua avaliação como probabilidade. Então, você vai encaixar ela dentro da avaliação ergonômica aqui, considerando essas questões que eu falei, dentro da probabilidade, cruzando com a severidade, você vai chegar ao nível de risco, que deve estar integrado, então, com a gestão da organização. Então, esse é um cuidado que todos os profissionais vão ter que ter em relação a esse processo, especialmente em relação à avaliação ergonômica preliminar, mas que é essencial para o sucesso da implementação da nossa nova NR17, e que vai passar pelas mãos, né, de todos vocês que são profissionais aí, atuando, seja ergonomista, seja na área de SST, né, dentro das nossas organizações. Por fim, um aspecto que tem um item dentro da NR17, mas que não é menos importante, eu diria que é fundamental. Foi destacado em vários momentos no nosso encontro de hoje, né, que é a respeito da participação dos trabalhadores. Então, veja, o item diz assim: a organização deve garantir que os empregados sejam ouvidos durante o processo de avaliação ergonômica preliminar e na análise ergonômica do trabalho. Então, isto é essencial, gente. Você não consegue realizar uma avaliação da atividade de trabalho sem ouvir o trabalhador. Você precisa da participação dele. O trabalhador é quem detém, né, o maior conhecimento de como a atividade é realizada, das estratégias que ele adota, do que acontece, né, durante a sua jornada. Então, é essencial você ouvir o trabalhador. Aí você poderia me perguntar, né, isso é muito comum já em outros encontros que nós tivemos, mas e se eu integrar a avaliação ergonômica preliminar lá no PGR, né, se eu deixar ela só no inventário de riscos? Você vai precisar adaptar, né, esse seu registro para que você evidencie que os trabalhadores foram ouvidos durante esse processo. Então, você precisa ter esse cuidado também. Então, tudo que nós falamos anteriormente, as possibilidades da organização definir, né, qual a melhor estratégia para a sua realidade, mas você precisa atender o que está definido na NR17. E um dos itens é esse aqui. Mesmo que você tenha um registro lá no inventário de riscos, você precisa registrar, né, documentar esta etapa do processo que, na minha avaliação, do próprio colega Marçal, né, que me antecedeu, é essencial, né, de ouvir os trabalhadores, mesmo na etapa de avaliação ergonômica preliminar, seja para verificar os problemas, quanto também na sugestão de melhorias, né. Bom, eu não sei como é que eu estou de tempo aí, Almeida, mas eu entraria agora na segunda parte. Eu acho que eu vou dar uma corridinha aqui. Pode ser, mestre? Então, vamos adiante. Na segunda parte aqui da nossa apresentação, eu vou destacar algumas questões, algumas mudanças importantes, né, que estão previstas no novo texto. Primeiro, em relação à organização do trabalho, teve algo muito interessante que entrou como um dos aspectos que tem que ser avaliados, os aspectos cognitivos
então, referente a todo esse aspecto, né, que pode levar à sobrecarga mental do trabalhador, no trabalho com as informações, ali na realização das suas atividades, né? Então, isso é muito importante, né? Eu destacaria, isso entrou já no item a respeito de organização do trabalho, que tem que ser considerado, né? Tem que ser avaliado os aspectos cognitivos, né? E um item que também vai refletir essa questão, mas que é muito importante, o 1743, ele trouxe a obrigação de implementar medidas de prevenção, tanto a partir da avaliação ergonômica preliminar ou da ET, que evitem que os trabalhadores, né, sejam obrigados a efetuar de forma contínua e repetitiva nas suas atividades todos esses elementos aqui. Então, são elementos fundamentais para você levar em conta na sua avaliação, né? Posturas extremas ou nocivas, né, dos segmentos corporais, movimentos bruscos, uso excessivo de força muscular na realização das atividades, frequência de movimentos dos membros superiores ou inferiores, geralmente, popularmente conhecida como repetitividade, né, a frequência, essa alta frequência de ações dos trabalhadores ao realizar suas tarefas, e exposição a vibrações também é muito importante, isso é uma das causas aí de Lerdort, né, e ele chamou, nesse caso, integrou, né, com o que está previsto no anexo 1 da NR9, né, que é para avaliação da exposição às vibrações. E como eu havia destacado, então, exigência cognitiva que possa trazer aí um comprometimento à segurança e à saúde do trabalhador, e nós poderemos fazer um trabalho muito bom aí prevenindo, né, toda essa parte de adoecimento mental, né, e de sobrecarga psíquica. E este item trouxe um subitem que também foi muito discutido durante o grupo de trabalho tripartite, e que na nossa avaliação trouxe uma redação muito interessante, muito importante, para uma maior efetividade das medidas de prevenção em ergonomia. E vejam, em relação àquelas situações, né, quando elas forem detectadas, você deve incluir 2 ou mais das seguintes alternativas. Então, você tem aqui medidas que você pode trabalhar. 2 ou mais, isso significa que temos 2 alternativas, 2 medidas básicas, que são as pausas, para proporcionar, então, a recuperação psicofisiológica dos trabalhadores, e a alternância de atividades, popularmente conhecida aí como rodízio, né? E vejam, são as 2 básicas, por quê? Porque, na verdade, você pode adotar alguma outra, mas que vai levar a uma modificação da atividade, buscando eliminar esse fator de risco, né? Ou reduzir ao mínimo possível, né? Seria a alteração da forma de execução ou organização da tarefa, e nem sempre é possível, né? E outras medidas técnicas aplicáveis, ou seja, você vai trazer os conhecimentos de engenharia aqui para modificar aquela atividade, né? Ou aquele posto de trabalho. Então, vejam, por que a gente considera, né, eu particularmente, que é uma redação que vai trazer maior efetividade? Porque se você puder adotar a letra C e a letra D, né, e eliminar aquele fator que está levando ao agravamento, né, que pode causar uma lesão ao trabalhador, é muito melhor do que você somente adotar um rodízio ou uma pausa. Então, as pausas continuam presentes, né, estão definidas como obrigatórias na norma, e também os rodízios como 2 medidas de base para você realizar a prevenção, então, nesses casos especificados na NR17. Um outro ponto que eu gostaria de destacar, que foi muito importante também em relação à organização do trabalho, foi um item que já existia na NR36, né, e nós trouxemos para dentro da NR17, que trata da questão da relação dos superiores hierárquicos com os demais trabalhadores. Então, vejam, esses superiores, eles devem buscar, né, no exercício das suas atividades,
facilitar a compreensão das atribuições e responsabilidades, manter aberto o diálogo, facilitar o trabalho em equipe e estimular o tratamento justo e respeitoso. Isso é um avanço muito importante, uma questão essencial, né, para manter um bom clima organizacional e evitar que haja aí algum acréscimo, né, um risco adicional em relação a esse fator psicossocial no trabalho. Então, isso foi também uma questão muito importante e que está dentro da NR17. Dentro da negociação tripartite, houve um acordo para que esse item entrasse, mas fossem dispensadas as pequenas empresas com até 10 empregados, né? Se entendeu, dentro de um debate bastante amplo, que nessas equipes pequenas não era necessário trazer essa obrigatoriedade, né? Mas isso não impede que os próprios profissionais também trabalhem essa questão, que é uma questão muito importante, né? Depois, em relação ao capítulo de levantamento, transporte e descarga individual de cargas, também não ocorreram modificações significativas, mas 2 itens muito importantes. O primeiro, uma vedação que já existia também em relação ao setor frigorífico, que agora vai valer para todos os setores, todas as atividades. É vedado, né, é uma proibição realmente, né, esse levantamento não eventual de cargas, ou seja, aquela atividade que é feita, né, como parte da rotina ali da organização, né, que é necessária, né, para o desempenho das atividades produtivas, é vedado o levantamento não eventual de cargas quando a distância de alcance horizontal da pega for superior a 60 centímetros. Então, isso foi também uma novidade muito importante, e isso entrou na norma porque, a partir dessa distância, já existe estudo científico que há uma sobrecarga muito grande, um tensionamento muito grande das vértebras, né, da coluna do trabalhador. Então, isso entrou como uma vedação para evitar esse agravo à saúde do trabalhador. E um outro item também que eu entendo que é importante, porque ele deixa claro que esse capítulo da NR17, ele não se aplica ao levantamento, transporte e movimentação de pessoas. Então, isso é muito comum no setor hospitalar e existe toda uma complexidade envolvida em relação a essa questão da movimentação de pacientes, né? E que não poderia ser tratado nós entendemos que não poderia ser tratado no âmbito da NR17. Então, esse capítulo não se aplica, mas não quer dizer que você não deva aplicar os demais princípios e diretrizes de ergonomia também em relação aos pacientes, por exemplo. Mas, certamente, isto tendo sido excluído aqui do campo de aplicação deste capítulo da NR17, certamente, quando for feita a revisão da NR32, que é específica para o setor hospitalar, esse tema será tratado, né? Com certeza, os colegas e as bancadas de trabalhadores, empregadores vão estar atentas a essa questão. Em relação ao mobiliário dos postos de trabalho, eu chamaria atenção, então, para 2 questões. A primeira é que agora há uma definição bem interessante, que não é uma parte ou outra, não é a cadeira ou a mesa, né? Mas é o conjunto do mobiliário do posto de trabalho deve apresentar regulagens em um ou mais dos seus elementos, né? Ou seja, você pode ter a regulagem na cadeira, desde que isso consiga, permita, né, a adaptação às características dos trabalhadores e que leve em conta, né, nos postos de trabalho, em relação a esse mobiliário, o conjunto dos trabalhadores envolvidos e também a natureza do trabalho, né? Tem trabalhos que, por exemplo, não poderiam ser feitos sentado e tem diferentes exigências, né? Então, você precisaria considerar também isso dentro desse item. Então, vejam, é o conjunto do mobiliário que deve apresentar essa regulagem. Então, sempre tentando trazer aí maior clareza para a aplicação da norma. E outro ponto que foi interessante, que conseguimos colocar dentro da norma, que já era objeto de uma nota técnica, né, a nota técnica 60, aonde deixava claro que o posto de trabalho deve ser planejado ou adaptado para favorecer a alternância de posições. Então, o mais importante, né,
como princípio ergonômico, é você ter a alternância de posições ao trabalhar, né? Isso é o mais saudável. E a nossa NR17 não estava escrita assim, né? Então, a gente conseguiu colocar essa atualização, claro, sempre que o trabalho puder ser executado alternando a posição de pé com a posição sentada, né? Como eu falei anteriormente, tem trabalhos que exigem, né, devido à sua natureza, precisam ser executados de pé. Depois, no capítulo de trabalho com máquinas, equipamentos e ferramentas manuais, entrou um item aqui singelo, mas muito interessante, que inclusive sobre, no atual contexto, né, de pandemia, de muito home office, né, de trabalho à distância, se aplica a questão das atividades com uso de computador portátil, né, de forma não eventual, ou seja, é parte da sua atividade de trabalho. Então, tem que ser previstas aí formas de adaptação do teclado, do mouse ou da tela para permitir esse ajuste aí às características, né, do trabalhador e à natureza das tarefas. E, como eu havia falado no início, em relação às ferramentas manuais, entraram alguns itens também muito importantes para realizar a prevenção, a utilização de muitas ferramentas, né, que são inadequadas, elas levam ao adoecimento dos trabalhadores, especialmente por Ler Dort. Então, esses itens são muito importantes. Então, a concepção das ferramentas, ela deve atender, né, além de outros aspectos, né, facilidade de uso e manuseio e evitar a compressão da palma da mão ou de um ou mais dedos em arestas ou quinas vivas, né? Então, desde o projeto dessas ferramentas manuais, elas devem estar atentas a essa questão, que são princípios ergonômicos importantes. E, por fim, é dever da organização, né, selecionar as ferramentas manuais para que o tipo da ferramenta, o formato dela, né, e a textura da empunhadura sejam apropriadas à tarefa e ao eventual uso de luvas, né, ou seja, o tipo de ferramenta adequada para aquela atividade, o formato para evitar, né, desvios, né, nos segmentos corporais, e também a textura para que não gere um esforço maior quando você estiver utilizando luvas, por exemplo, né, que poderia também levar ao agravo à saúde do trabalhador. E no último capítulo, então, a respeito das condições de conforto no ambiente de trabalho, eu destacaria um item que já fazia parte da NR17, mas é importante, né, porque chama uma outra norma, né, que é a norma de higiene ocupacional número 11 da Fundacentro, né, que é a nossa instituição aí de pesquisa muito importante relacionada aí ao Ministério e a questão de segurança e saúde no trabalho. Então, vejam, em todos os locais e situações de trabalho internos, né, deve haver iluminação em conformidade com os níveis mínimos de iluminamento, conforme estabelecido, então, por essa norma de higiene ocupacional número 11 da Fundacentro. Então, eram essas as questões que eu gostaria de trazer nesse dia de hoje. Espero não ter me prolongado demais, né? Mas é uma norma nova e como sempre, tem um conteúdo bastante novo relacionado à NR1, além do seu próprio texto, né, como novidade. Então, a gente acaba se empolgando aí na exposição dos temas e fico à disposição aí, mestre Almeida, para os questionamentos aí junto com o mestre Marçal, né? Obrigado ao Marçal por ter aceitado aí esse convite também de participar conosco e muito obrigado a todos aí.